Meus amigos, um terço do Campeonato Brasileiro já se foi e o Cruzeiro até aqui já viveu muitos momentos diferentes dentro da competição. Dá pra gente falar que o Cruzeiro está sendo bastante intenso, vivendo intensamente esse retorno à Série A. Já chegamos a ser líder do campeonato, figuramos entre o G4, tivemos uma sequência excelente após aquela péssima estreia para o Corinthians, depois tivemos uma sequência terrível onde ficamos 259 jogos sem conseguir vencer uma partida e hoje, né, dia 2 de julho, após um terço do campeonato ter se passado, o Cruzeiro ocupa a 12ª posição com 18 pontos. E isso, cara, é o suficiente para o Cruzeiro atingir o seu objetivo traçado lá no início do ano, que era de uma simples permanência na Série A. O torcedor, obviamente, assim como eu, me incluo entre esses aí, às vezes fica insatisfeito pelo rendimento dentro de campo, pelo resultado que não vem, e a gente tem que criticar, tem que cobrar sim para que a galera não fique acomodada. Dava para o Cruzeiro estar muito mais em cima na tabela do que está nesse momento? Dava, cara. Infelizmente dava se o nosso ataque tivesse sido mais eficiente até aqui na competição e se defensivamente não tivéssemos tido tantos erros individuais como tivemos, principalmente através das falhas de Rafael Cabral e Lucas Oliveira, que não foi nenhuma nem duas, foram várias até aqui nessa temporada. Então, assim, entre falhas e acertos, entre vitórias e derrotas, entre pontos conquistados e pontos perdidos, o Cruzeiro se encontra hoje no meio da tabela, cuja previsão no início do ano era justamente essa. E assim, se mantivermos essa média para o decorrer da competição, o Cruzeiro vai terminar o campeonato entre 52 e 54 pontos, o que é justamente a pontuação necessária para se ficar no meio da tabela, se assegurar na Série A e beliscar uma vaguinha na Sul-Americana. Então, assim, se pudesse assinar esse contrato hoje, eu assinaria. Deixa eu colocar a classificação na tela aqui só para a gente completar esse raciocínio. Cruzeiro hoje em 12º com 18 pontos, né, na frente do Santos, atrás do Fortaleza. Então, um terço do campeonato, 18 pontos conquistados. Vamos ver nos anos anteriores aqui quem fez essa pontuação, onde é que ficou na tabela. Então, entre 52 e 54 pontos. No ano passado foi o São Paulo. Dá pra gente falar do São Paulo ao Botafogo. Ou seja, ano passado, com essa média de pontuação, o Cruzeiro teria ficado entre 9º e 11º lugar. Objetivo cumprido. Em 2021, com 52, 54 pontos, o Cruzeiro teria conquistado de um 7º lugar até um 9º lugar. Mais uma vez, seria uma boa colocação para as aspirações do Cruzeiro. Em 2020, entre 52 e 54 pontos, o Cruzeiro teria ficado de 8º lugar a 11º. Então notem que com essa pontuação média que o Cruzeiro conseguiu até aqui nesse primeiro terço de Campeonato Brasileiro, a gente ficaria ali entre 9º e 10º lugar, o que é uma colocação justa para um time como o Cruzeiro, que ficou 3 anos de Série B, que tem um investimento bem baixo, poder aquisitivo limitadíssimo e um elenco muito enxuto. Motivo esse pelo qual a gente oscila tanto dentro da competição e é tão volátil. É legal a gente ver e saber e perceber e notar que o Cruzeiro tem uma estrutura de jogo, sabe o que fazer dentro de campo. Muitas vezes a gente não consegue executar tão bem porque falta a qualidade do material humano, falta um pouco de entendimento, um pouco de capricho, mas tem uma ideia pré-estabelecida ali e não é um time desorganizado dentro de campo, muito pelo contrário, tanto é que em várias derrotas e resultados negativos até aqui, o Cruzeiro conseguiu ser melhor do que os seus adversários. Deixa eu só voltar para a tela normal aqui. E uma coisa que eu estava temendo após aquela pausa de 11 dias era que a gente talvez perdesse essa nossa essência, essa nossa organização e esse nosso jeito de jogar, porque naquele jogo do retorno, o Cruzeiro não fez uma boa partida, não foi aquele time que criou várias oportunidades como costuma criar, converter é uma coisa, mas criar, o Cruzeiro geralmente cria. E aí depois tivemos aquela vitória sem chutar no gol, uma coisa completamente inconcebível, mas o futebol ele é sem explicação mesmo. Mas assim, me preocupa apenas o fato do Cruzeiro hoje talvez não dispor de grana, de poder aquisitivo para se reforçar decentemente nessa janela de transferências que abre amanhã, inclusive. Vários outros times aí já com reforços bons, acertados, alguns outros passando por sondagem e o Cruzeiro ainda com alguns nomes modestos,
Os mais robustos até aqui foram talvez o do Rodrigo Caio, né, que vive no DM e que para mim não é um reforço. Ótimo jogador quando está bem fisicamente, mas ele não consegue ficar bem fisicamente, então para mim a conta não fecha. E aí talvez o mais robusto deles, o Bruno Henrique, volante que jogou no Corinthians, no Palmeiras, estava na Arábia e agora está livre no mercado, mas eu acho difícil o Cruzeiro ter grana para seduzi-lo e trazê-lo para jogar aqui. Assim, Paulo Vitor, esses outros jogadores, o Palácios aí que já chegou, já foi anunciado também, são pontos de interrogação, jogadores para compor elenco, que vão chegar, se juntar ao grupo e serem mais opções ao nosso treinador Pepa. Mas jogador mesmo para chegar, vestir a camisa, eu acho que ele está fazendo falta e seria bastante prudente por parte do Ronaldo dispor de uma grana para trazer esses nomes mais assertivos, que não são certeza de sucesso aqui no Cruzeiro, mas a possibilidade é maior quando a qualidade é comprovada, quando o cara já mostrou isso em outros clubes. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que eu, Daniel Angelim, assinaria um contrato hoje para multiplicar por 2 esses pontos, por 3, né, esses pontos do Cruzeiro aí, terminar com 52, 54 pontos e assim ter um campeonato tranquilo. Vamos ver como é que vai ser o Brasileirão a partir dessa janela de transferências, onde muitos clubes vão se reforçar, onde muitos clubes vão perder jogadores também, e pode ser que toda essa tabela aí, tudo que aconteceu nesse primeiro terço, dê uma bagunçada e quem está lá em cima vá lá para baixo, quem está no meio suba, caia. Enfim, nossa preocupação é o Cruzeiro e por isso que às vezes eu cobro reforços um pouco mais qualificados, justamente para a gente não ter susto no campeonato, que até aqui tem sido bom do Cruzeiro, meio de tabela, como estabelecido lá atrás, mas que com essa janela tudo pode mudar. E é lamentável, né, cara? O futebol não é si, o futebol é fato concreto, mas é lamentável chegar com um terço no meio de tabela, sabendo que a gente poderia estar muito mais lá em cima, talvez até no G4, se o nosso rendimento individual tivesse sido melhor até aqui. Tanto lá atrás na defesa, com os vários erros individuais que foram cometidos principalmente através de Rafael Cabral e Lucas Oliveira, mas principalmente pelos gols perdidos lá na frente, que jogo após jogo continuam acontecendo e aparentemente isso será a sina do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E você que está me assistindo aí, assinaria um 10º lugar para o Cruzeiro com 52, 54 pontos, sem susto, sem mistério? Use os comentários aí para a gente poder trocar uma ideia sem lero-lero, de torcedor para torcedor. Forte abraço para vocês, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.